a Gisele vai fazer os comentários e as provocações delas, certo? Ah, ele está gravando. Então, vamos lá. Primeira apresentação. O título é Luto e Sublimação, mais uma vez. Conexões entre psicanálise, cinema e música, da Ilma Carla Zarotti Guideroli. A Ilma Guideroli é graduada em Educação Artística pela Unicamp, está no último ano do doutorado em História da Arte pela Unifesp, que pesquisa cinema de arquivo italiano de uma perspectiva anticolonial. É mestre em História da Arte pela mesma instituição e mestre em Artes Visuais pela Unicamp. Cursou aperfeiçoamento em Fundamentos da Psicanálise e sua prática clínica no SESC Sapiense, investigando as relações entre psicanálise, cinema e artes visuais. 10 minutinhos, pode deixar o aviso, vá tranquilo. Tá, obrigada, boa noite. Eu vou pedir só para a Priscila colocar, eu fiz uma apresentaçãozinha, porque é difícil falar de um filme sem mostrar um mínimo de imagens, né? Mas vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer a comissão da revista pelo aceite do artigo, também pelo convite para fazer parte da mesa. É muito legal voltar aqui para o SEDES. Eu fiz o curso de Fundamentos entre 2019 e 2020, né? Sendo que 2020 foi na pandemia, então foi um ano muito maluco. E eu escrevi esse artigo, que na época foi o meu trabalho de conclusão do segundo ano do Fundamentos, e ele ficou engavetado durante esses 4 anos, e aí eu resolvi, 3 anos, né, no ano passado, e resolvi desengavetar. Eu falei, é um texto que eu gostei muito, foi muito prazeroso ter escrito, ter feito as conexões que eu acho que eu consigo fazer, no fim. Então, vamos lá, né, rapidinho. Eu dividi o meu... Pode passar, por favor? Obrigada. Eu dividi minha apresentação, na verdade, assim, são os tópicos do meu artigo, né? Então, o primeiro, eu contextualizo o filme. O segundo, eu falo do processo transferencial, né? Um pouco. O terceiro, a elaboração do luto. O quarto, sobre a questão da sublimação, a problemática da sublimação. E no quinto e último da conclusão, eu falo sobre a transitoriedade. Então, vamos lá. No primeiro item, então, eu trabalhei um pouco, eu falei das circunstâncias, né, de feitura desse filme. É um documentário de 2016, de um diretor australiano chamado Andrew Dominic, que ele foi convidado pelo cantor australiano Nick Cave, não sei se vocês conhecem, mas recomendo. Foi convidado porque ele estava gravando um álbum nesse ano de 2016 e aconteceu uma tragédia que foi a morte do filho adolescente dele, né, o Arthur, que ele caiu de um penhasco na cidade litorânea inglesa onde eles moram, em Brighton, né, e ele, enfim, aí ele parou, ele estava no meio da produção do álbum, aí ele parou a produção durante 6 meses, né, no processo de luto. E quando ele retornou, ele convidou esse diretor, que já tinha feito parcerias com ele, para pensar uma maneira de, a princípio, ele pensava que o filme fosse um serviço de divulgação para a promoção do álbum, né? E uma maneira também de evitar que ele desse entrevistas, porque aí, inevitavelmente, as pessoas perguntariam muito sobre a morte do filho dele, etc., né? Então, ele acompanha, então o Dominic que vai gravando, e é muito interessante porque ele usa o preto e branco, o filme é majoritariamente preto e branco, mas ele usa o recurso da câmera 3D, né? Então, você tem essas duas tecnologias, que é o preto e branco e o 3D juntos. E ele vai pegando cenas da gravação do álbum, das músicas no estúdio, vai pegando cenas do das outras pessoas da banda no carro, em movimento, indo pelo estúdio, andando pela cidade onde ele mora, né, Vitória. Tem tomadas que aparecem da família dele, da casa dele, né, do espaço privado. Então, tinha esses múltiplos materiais. Também, uma coisa interessante de falar é que os áudios que o Dominic usou são áudios que, assim, tem as músicas, tem os depoimentos, né, colhidos na hora, mas tem também os áudios que eram reflexões que o Nick Cave estava fazendo sobre a morte do filho dele. Então, ele gravava no celular dele esses áudios com reflexões e o Dominic optou por
inserir esse material no documentário também, né? Então, você tem essas conversas, você tem cenas de estúdio, você tem cenas no espaço privado da casa deles, tem cenas nas ruas, a paisagem litorânea, né? E uma coisa interessante também, que eu, né, associei muito com a psicanálise, é que o Dominic, ele optou por não esconder os aparatos de filmagem. Então, ele mostra mesmo, depois, no final eu vou mostrar umas imagens, mas ele mostra mesmo, tipo, a câmera, que é meio trambolhuda, né? A câmera é muito grande, tem o trilho por onde passa a câmera em algumas tomadas. Então, assim, a parafernália estava ali também, de alguma maneira, provocando como imagem, né? Tinha uma presença ali da câmera e de várias maneiras, e o diretor não fez questão de esconder isso também, né? Então, esses áudios, né, que é o ponto central dessas reflexões, são as ruminações narrativas, de alguma maneira, né, que é a maneira que ia elaborando esse processo de luto, né, e também uma questão interessante de pontuar é a questão ética, né, desse limiar, né, entre como é que você trata de uma tragédia, né, de uma coisa tão dura, num âmbito técnico, num âmbito privado, você preserva, de alguma maneira, as pessoas, né? Não expõe tanto as pessoas. Então, você não vê cenas das pessoas chorando, nem nada desse tipo mais evidente, assim, né? Bom, pode passar para o próximo. Aí, o segundo item, que é o processo transferencial, a principal questão que eu quis trabalhar nesse item foi a relação que o diretor estabeleceu com o cantor. E, para mim, é uma relação que guarda aproximações com o set psicanalítico, porque o diretor, ele não tinha um roteiro pré-definido. Na verdade, ele colocou, até em entrevistas, ele dizia que ele queria se colocar à escuta do Nick Cave. Então, ele meio que ligava a câmera e deixava, né, a coisa meio que acontecer, né? Lógico, tem momentos que dá para perceber que ele dirige, então, ele pede, vamos supor, para o Nick Cave, tira o paletó, aí vamos filmar de novo, aí só deixa ele meio impaciente. Então, é legal porque ele tem esses momentos, assim, ele não esconde também esses momentos que a câmera vira uma intrusa, né, ali na intimidade da família, ou mesmo na coisa do estúdio, né? Então, essa relação... então, como que o diretor vai buscando, né, vai construindo, né, estratégias de captura, de edição, de montagem, para fazer com que as imagens, não só os áudios e os depoimentos, mas as imagens também digam a respeito desse processo de luto, né, desse encontro. Então, por exemplo, tem um momento que a câmera, que o Nick Cave esbarra na câmera e ela cai no chão, e ele opta por deixar essa imagem da câmera, sabe aquela coisa que a câmera cai no chão, você fica no chão, né? Sei lá. Tem também desfoque, que o diretor trabalha muito, ele vai mexendo muito, ele vai tentando focar, sabe quando você tenta focar a câmera, você fica desfoca, primeiro plano, segundo plano. Então, ele brinca muito com esses desfoques, a coisa da câmera também fica, às vezes, ela não fica parada, então ela trepida, às vezes ela treme muito. Então, para mim, isso também são recursos que o diretor usa propositalmente para acentuar esse caráter, né, de essa coisa, né, dessa, enfim, deixa eu ver. Então, essa captura, né, de olhares, de gestos, de expressões, de sutilezas, do tom de voz, essa impaciência, esse desconforto, né, das pessoas diante da câmera, né, dos membros da banda, do estúdio, da família dele. E aí, vou falar... esse é um processo transferencial. Eu também já falei um pouco sobre a elaboração do luto, pode passar para o próximo, por favor. Então, a elaboração do luto são as falas sobre a perda, as dificuldades para seguir, né, mas que, ao mesmo tempo, como esse evento traumático afetou e mudou, né, mudou ele, mudou todo mundo, e como o diretor, né, mostra isso pelas imagens e os sons, isso eu já comentei.
essa mudança de não reconhecimento de quem ele era, de se tornar outro, né, que geralmente, né, quem passa por um processo traumático vive isso, né, então, acho que é isso desse item, vou ter que encerrar, mas queria falar um pouco sobre a sublimação, que é um item bem importante. Aí, o que acontece? Eu peguei a ideia de sublimação no Freud, que é algo bem fragmentado, né? O Freud não deixou um conceito bem acabado sobre sublimação, ele deixou fragmentos. Então, você tem esse deslocamento da meta, mas ele fala de um âmbito, assim, de uma coisa mais voltada para uma coisa mais apaziguadora, em certo sentido, né? E de uma coisa de sintetizar, né? De levar mais para esse lado, assim, como se a sublimação fosse um caminho através do intelectual, da arte, né? Da cultura, para você, né? Deslocar a meta, que seria a meta sexual. No entanto, eu uso o Didier Huberman, que é um historiador da arte francês, para falar justamente que o Didier Huberman vai defender que a sublimação ela traz o conflito nela mesma, os paradoxos, né? Ele vai trazer as histéricas do Charcot para falar disso. Assim, eu acho que dá para fazer uma ponte entre o apolíneo e o dionisíaco, assim, né? Estou trabalhando com uma dimensão mais dionisíaca da sublimação. Para falar assim, depois posso falar mais disso, se for o caso, na discussão, né? E aí, tem um último, só para encerrar a transitoriedade, que é o último, que é a conclusão, que é esse texto muito bonito, que eu acho um texto muito bonito de Freud, né? Que ele vai falar sobre o transitório, né? Que ele vai ver que as árvores, enfim, tem o ciclo, né? As coisas são cíclicas, e que tudo vai e volta, tanto os acontecimentos bons quanto os ruins, né? Então, é uma tentativa de ver para além do pessimismo atrelado à finitude, né, muitas vezes, e o Nick Cave traz uma imagem muito bonita, eu quero encerrar com ela, que ele vai falar de que a família dele, depois do acontecimento traumático, as pessoas próximas, elas ficaram meio que em torno de um cordão, que é uma espécie de elástico, um cordão elástico, e que aí eles vão, né, eles vão aos poucos se afastando desse acontecimento, e depois esse cordão elástico meio que puxa eles de volta, e aí se vai e vem. Só que aí eu trago no texto seguinte, mas o cordão elástico, ele também vai perdendo a elasticidade conforme você vai avançando. Então, também é um processo que vai mudando, né? Não é um processo fixo. É isso, gente, é corrido, falei bem. Obrigada. Bom, então, vamos seguir para a mesa 2, que tem, na verdade, um trabalho com 4 autoras. A Patrícia está representando elas todas aqui. Eu vou ler o currículo de cada uma para elas serem, né, contempladas. O título do trabalho é Praia dos Ossos, a fantasia somática somatosensitiva como manifestação de violência. A Luciana R.C. Celani, Maria Luísa Scrosop Psicano, Patrícia Valério Gonçalves e Thais Alves de Brito Lazar. A Luciana Celani é psicóloga pelo Unesp de Assis e psicanalista em formação aqui pelo departamento. Pós-graduada em saúde mental da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. A Thais Lazar é psicóloga pela UFSC, Santa Catarina, e psicanalista em formação também aqui pelo departamento de formação em psicanálise. A professora doutora Maria Luísa Scrosop Persicano, conhecida de nós aqui, é psicóloga pelo IPUSP, psicanalista, que é o Instituto de Psicologia da USP, psicanalista aqui pelo SEDES, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC, pós-graduada em Psicologia Escolar pelo IPUSP, especialista em Psicologia Clínica e Psicologia Escolar e em Psicossomática. Membro efetivo aqui do departamento, onde também coordena grupos de estudos e é docente. E a Patrícia é jornalista pela Casper Libero, psicanalista em formação aqui pelo departamento, pós-graduada em questões de gênero e cultura pelo Departamento de Sociologia da Goldsmiths University of London. Patrícia? Obrigada, Mário. Bom, primeiramente agradecer às comissões pelo trabalho, a comissão de publicação, né, por, enfim, possibilitar esse encontro, a revista, né, o nosso pensamento circulando, e agradecer às parceiras de jornada,
Luciana, Thaís, Maria Luísa, né, por esse trabalho escrito a tantas mãos e com, enfim, tantos encontros, tantas inquietações. Acho que foi um trabalho muito rico para todas nós e que exige bastante investimento, bastante libido colocado aqui nesse processo todo. Eu tentei destacar alguns trechos, os principais pontos que a gente traz no artigo. Acho que é difícil colocar tanta coisa em 10 minutos, mas acho que vou destacar alguns pontos para vocês terem noção, né, quem está assistindo, quem não leu, tem noção assim, do percurso que a gente foi percorrendo na construção desse trabalho. Então, eu vou começar lendo um trechinho que é de um livro que a gente usou né, como fonte aqui, que é escrito pelo próprio Dr. Street, esse livro. A gente, enfim, trouxe aqui um pedaço para pegar as falas dele, né, nas palavras dele, como que ele descreve o assassinato que ele cometeu em 1976. Né, então, a gente faz aqui nesse artigo uma análise, né, levanta algumas hipóteses a partir do podcast Praia dos Ossos, né, que conta um pouco a história desse assassinato da Angela Diniz, pelo então namorado Dr. Street. Eu vou ler aqui um trechinho dele mesmo contando dessa situação. Né? Olhou-me e não disse nada. Eu me encaminhei em sua direção e pedi: vamos fazer as pazes. Ela se levantou e foi para o banheiro. Entrei com ela e tentei abraçá-lo, mas me rejeitou e voltou a se sentar no mesmo lugar. Fui para junto dela, fiz minha pasta ao lado e me ajoelhei em sua frente. Me abrace, pelo amor de Deus, eu amo você. Ela me olhou, mas seus olhos não diziam nada. Aí ela responde: se quiser me dividir com homens e mulheres, e aí ficou exaltada, e bateu a pasta com toda a força em meu rosto. Apesar da surpresa, por puro reflexo, virei um pouco o rosto. Fui atingido, mas a pasta escapou de sua mão e foi parar na porta do banheiro. Levantei e fui apanhá-lo. A pasta estava aberta e minha arma estava no chão. Segurei-a firme e puxei a parte de cima. Assustei-me ao ver a cápsula ser remetida para fora, sinal de que esteve sempre pronta para ser acionada. Quando virei, xingando, já estava atirando. Disparei várias vezes de maneira mecânica. Não lembro de ouvir os tiros, estava louco e transtornado. Olhei assustado para a arma e deixei-a cair aos meus pés, olhando pela última vez Angela, que desabara ao receber os tiros. E aí a gente constrói esse trabalho a partir do conceito da imagem somatosensitiva na fantasia somática, desenvolvido pela Maria Luísa Persicano, e a gente faz uma leitura desse caso, desse crime cometido por Dr. Street, como um caso de fantasia somática manifesta como forma de violência. Esse foi um percurso teórico que a gente realizou em 2022, durante o seminário ministrado pela professora Maria Luísa, aqui no curso de formação em psicanálise, e foi muito interessante até para esse encontro aqui hoje, a gente revisitar esse artigo num momento posterior da nossa formação, porque a gente foi se deparando com vários conceitos que a gente revisitou muitas vezes, né, em outros seminários, e foi muito interessante, né, a gente perceber como as coisas vão ganhando um certo corpo dentro da gente. Então, além do conceito da imagem somatosensitiva na fantasia somática, que foi gerador da hipótese do nosso artigo, a gente também trabalhou com a diferença da fantasia para Freud, para Klein, com o conceito de narcisismo destrutivo do Rosenfeld, que a gente retoma depois em outros seminários, com a diferença entre culpa depressiva e culpa persecutória, com a noção de reparação. Então, é muito bonito ver como as coisas vão, de alguma forma, se engrossando, né? E a gente vai se apropriando de tudo isso ao longo desse percurso de formação como analistas. E a nossa pergunta norteadora nesse trabalho, então, quando o Dr. Street dispara os 4 tiros contra a sua parceira, estaríamos diante de um caso de fantasia somática, somatosensitiva, como manifestação de violência? E aí, alguns pontos a respeito da fantasia somática somatosensitiva. Né? Não vai dar tempo, não vou entrar aqui na diferença da noção de fantasia para Freud, para Klein, que a gente trata no artigo, mas é importante dizer que, para o pensamento kleiniano, a fantasia constrói realidades e, no início da vida, ela é vivenciada no sono. Então, o conceito de fantasia somatosensitiva é compreendido pela Maria Luísa como a mais arcaica entre as fantasias primárias
e é resultante de sensações de tato, de temperatura, de dor, musculares, viscerais e vestibulares. Eu acho muito bonita a forma como a Maria Luísa define a imagem da fantasia somática como um soma que pensa, entre aspas aqui, né? Sendo pensar um fantasiar somatosensitivo. Nas palavras dela, não é ainda o aparelho psíquico, mas é o raiar do psíquico, é o sonho do soma. Portanto, os impulsos destrutivos, né, encenados no soma por um fantasiar de imagens somáticas podem se dar por meio de atuações de conduta, adoecimento crônico ou degenerativo e até a morte. Para refletir sobre a cena do assassinato de Angela por Doca Split, a gente propõe uma reflexão sobre como a fantasia somatossensitiva, quando manifestada na ação muscular estriada, pode levar ao ato da violência. Então, através de um fantasiar vestibular e sinestésico, ocorre um pensar por meio dos músculos estriados, pensando aqui nesse pensar como um fantasiar somatosensitivo. E é importante aqui a gente pensar, né, na distinção entre a violência praticada de forma planejada, premeditada, e aquela que ocorre repentinamente, de forma explosiva, sem planejamento anterior, e sem que seja registrada integralmente na consciência da pessoa que a exerce. E o que a Maria Luísa propõe, a partir do seu brilhante trabalho, né, que a gente bebeu tanto nesse escrito, é que essa última, né, essa violência mais explosiva, sem planejamento, ela é uma manifestação de fantasias somáticas das mais primárias, a fantasia somatossensitiva. Então, a ação violenta seria a própria eclosão da fantasia somática. E aí, no dia 30 de dezembro de 1976, o Doca Street se viu envolto ali em uma discussão que acabou levando ele a cometer esse crime. A gente nunca vai saber exatamente o que se passou com ele, até porque nem ele próprio, né, em entrevista, mais de 40 anos depois do assassinato, sabia contar exatamente o que tinha acontecido na cena. Tá. Ele diz: eu já levantei atirando, nem sei por quê. Então, ele atira alegadamente sem pensar, mas que, ao mesmo tempo, um pensar sinestésico, ainda que sem a intenção consciente da ação muscular. O Rosenfeld, que é um outro autor que a gente lê bastante aqui, né, durante a nossa formação, chama a atenção para a importância de separar os aspectos libidinais e os destrutivos do narcisismo, né? E no aspecto destrutivo do narcisismo tem uma idealização das partes onipotentes e destrutivas desse self. A gente trabalha bastante também com esse conceito ao longo do artigo. Ele tem um trecho, até no podcast Praia dos Ossos, em que a gente tem acesso a uma carta que o Doca escreve para uma amiga depois do crime. E ele diz: eu matei uma pessoa maravilhosa, perdi a cabeça, mas não quero que pense mal de mim, eu estava fora de mim. Então, essa fala dele parece remeter a algo demoníaco que escapa, uma fantasia somatossensitiva destrutiva. Então, com base nesse diálogo, né, em algumas falas dele, de pessoas que acompanharam todo esse processo, né, do julgamento, do acontecimento desse crime, a gente pensa que foi um crime explosivo, sem pensar, sem planejamento, né, que parece marcado por inveja do objeto bom e medo do aniquilamento do self onipotente e idealizado que caracteriza o narcisismo destrutivo. Então, parece fazer sentido a hipótese de que uma fantasia somática, como manifestação da violência, foi vivida através de uma ação muscular estriada, descarregada em 4 tiros fatais que mataram Ângela. Então, a gente pensa, né, a partir do pensamento da Maria Luísa, na existência de um Hitler interno, de que ela fala no artigo do livro Pensar Hoje, enfim, seria esse demoníaco que escapa em todos nós a partir das relações de objetos fantasiados. E o crime cometido por Doca parece ter sido uma encenação dessas angústias e fantasias arcaicas no soma, manifestas por uma ação muscular de violência bruta. Tem só um ponto para eu fechar, né, que eu acho que foi uma inquietação que a gente teve ao longo da produção desse artigo, que foi pensar numa possível articulação, que fica, né, como uma possibilidade de desenvolvimento em outros trabalhos futuros, entre esse conceito da fantasia somática, somatossensitiva, com a cultura.
né? Porque a gente ficou pensando, né, no assassinato da Ângela Diniz como um entre tantos casos de feminicídio que seguem acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, a gente ficou se questionando muito nesse crime, não como algo que a gente pode pensar como absolutamente isolado, né, do intrapsíquico, mas como que ele pode se articular com a cultura para a gente pensar também uma cultura violenta que mata tantas mulheres o tempo todo. Super obrigada. Obrigada, Patrícia. Não, passou só um segundinho. Bom, então vamos lá para a mesa 3, da Isadora, que está aqui também presencialmente. Nossa última mesa vai ser com o Caio, que está online, né? Mas eu vou apresentar a Isadora, que escreveu Um Hóspede Inóspito, o infamiliar e niilismo entre Freud e Nietzsche. A Isadora Petri é psicanalista e professora da pós-graduação em Filosofia, Psicanálise e Cultura da PUC do Paraná. Doutora em Filosofia pela Unicamp, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo, com estágio de pesquisa em Sociologia na Université du Québec, a Montreal. Membro do Grupo de Pesquisa Crítica em Modernidade da Unicamp e da Friedrich Nietzsche Society. Coordenadora do subgrupo Nietzsche e Freud do LATESFIP, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Membro aqui do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto. E autora de Afetos em Mosaico, para uma fisiopsicologia da decadência, Nietzsche, publicado pela editora Cotter. Obrigada, Mari. Boa noite. Todo mundo que está aqui. Queria, antes de mais nada, né, dizer que eu estou bem feliz assim, de voltar para cá, né, ver todo mundo. Agradecer à Comissão de Eventos, à Comissão de Publicação, né, por essa oportunidade de dialogar, né, com tantas colegas queridas que estão aqui na mesa. E, bom, né, é difícil falar em 10 minutinhos sobre um assunto que, na verdade, né, vocês sabem, é um assunto que me é tão caro, né? Esse texto que eu publiquei, ele foi fruto, né, de 2 momentos, assim, que eu estava vivendo na minha vida, né, simultâneos, que foi o momento onde eu estava terminando de escrever meu doutorado, né, escrevendo um capítulo sobre o niilismo, e fazendo uma disciplina com a Ana Gebrim, depois com a Marta, né? E aí nessas 2 disciplinas a gente teve a oportunidade de ler com essas 2 professoras queridas o Infamiliar do Freud, né? E aí, enquanto eu estava escrevendo sobre o niilismo em Nietzsche, eu fui me dando conta de muitas aproximações, né? E aproximações que me chamaram a atenção, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui no final da minha fala, a partir do termo, antes de mais nada, né? Porque a gente que vem da filosofia tem um fetiche assim com a palavra, né? Então a gente vai de palavra, faz aquele trabalho, né? E o termo que o Nietzsche usa para falar do niilismo é Unheimliche, né? E o Hernani Chaves, no texto dele sobre o niilismo, né, na tradução belíssima da Autêntica, ele fala muito sobre isso, né? E ele comenta, né, então essas relações, né, entre essa ideia de niilismo, que é uma ideia europeia, né, muito centrada naquilo que está acontecendo naquele cenário de barbárie do século XIX, né, a gente não pode esquecer que, apesar das diferenças, porque Nietzsche morre muito cedo, né, com 40 e poucos anos, ele tem uma saúde mental, o Freud e Nietzsche eles são contemporâneos, né? E os dois viveram a Primeira Guerra e Freud vive a Segunda Guerra, né? Então, eu tentei estabelecer algumas aproximações, né, e também diferenças, eu acho que isso é uma questão de método também importante, né, que eu vou falar, entre Freud e Nietzsche, a partir desses 2 conceitos, né, dessas 2 ideias que são também operadores, né, tanto clínicos quanto da cultura, né, de niilismo e de infamiliar. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o Infamiliar é um livro, né, que Freud ele vai escrever justamente para pensar aqueles soldados que voltavam da guerra emudecidos, não conseguiam falar, né, mas com uma série de sintomas, de somatizações, né. E como a gente aprendeu aqui, né, com a Marta e com essas professoras queridas, né, o Freud ele vai se voltar à arte, aos artistas, já desde a interpretação dos sonhos, né, para falar daquilo que é inacessível, né, a própria teoria e aquilo que ele vai, né,
tropeçando, e por vezes não consegue formular, e aí ele chama e convida os artistas, a literatura, né, e fala, vem cá, me ajudem, né? E é o que ele vai fazer a partir do conto O Homem de Areia, do Hoffmann, né, onde ele vai desenvolvendo essa ideia do infamiliar, né? E aí, eu queria só trazer alguns pontos, que eu já estou vendo aqui o tempo, eu já estou desesperada, né? Porque eu começo a falar, eu ligo a primeira, eu não paro, né? Então, eu vou me deter em alguns pontos, assim, que eu marquei, que eu queria trazer, né? Eu acho que a minha ideia, assim, no texto, né, antes de mais nada, foi situar na introdução uma questão de método, que eu acho fundamental, porque, bom, quando a gente fala em clínica, né, a gente está falando de método, de como a gente escuta, né? Então, a teoria e a prática nessa articulação. E também quando a gente vai fazer um texto, né? Principalmente quando a gente vai articular dois autores que, querendo ou não, vêm de campos de saberes diferentes, né? A gente sabe que a psicanálise, né, enquanto ciência, ela nasce nessa articulação, né, entre diversos saberes, nessa tentativa de se contrapor, né, a um certo establishment, né, médico, psiquiátrico, normativo, ela nasce dessa confluência. E eu sempre tento, assim, tomar muito cuidado, né, quando eu vou me voltar a Nietzsche, até para entender melhor algumas questões que vão ser formuladas pelo Freud, uma delas, né, justamente essa questão do infamiliar, e não realizar um achatamento bruto, né, onde você tem aquela coisa assim um pouco, mas o fulano já falava isso, mas o Nietzsche já falava isso, mas o filósofo já falava isso, né? Porque se a gente for voltar para isso, bom, volta para os gregos então, né? Porque Platão já falava da psicologia e da doutrina da alma, né? Exato, então não realizar esse achatamento bruto, marcando as diferenças, né? E para isso eu me valho de um método, né? Que é um método muito desenvolvido pelo Foucault e depois pelo Agamben, que é um método arqueológico, né? Onde o que interessa é estabelecer novas tessituras associativas através de uma rede de conexões que você pode fazer entre dois pensadores, né? Então, qual que é a ideia do texto, né? Não é tanto mostrar, olha, mas o Nietzsche já falava isso, né? Como se fosse a mesma coisa. Não, marcar as diferenças, mas de modo que retornar a um conceito, né? Que é o de um Heinrich, que já estava na filosofia de um filósofo, que a gente sabe que o Freud lê muito, embora ele negue, o que isso me ajuda a iluminar um determinado conceito da metapsicologia freudiana, né? Então, essa é a ideia do texto. Acho que falei um pouco, né, também sobre esse horizonte, né, da barbárie, da guerra, né, em que Freud e Nietzsche estavam compartilhando. E um ponto que eu marco no texto é a partir dessa ideia, né, que Freud vai marcar pelo termo em alemão, que é Fühlen, que significa sentir, né, o universo das sensações, do corpo mesmo, né? Então, mostrando como que o infamiliar diz respeito a uma experiência estética, que para o Freud vai estar relacionada a uma modalidade da angústia, né? Então, como é que Freud ele vai fazendo essa conexão, né, entre arte e clínica, que tem muito a ver com o que a colega aqui trouxe, né? Então, falar de um Heinrich, né, enquanto uma experiência estética, significa pensá-la como a doutrina das qualidades do nosso sentir, né? Então, tem algo aqui, né, que Freud fala, que é da angústia vivida a partir do retorno de emoções recalcadas que diz respeito ao infamiliar. E aí ele complementa, né? Nesse caso, seria indiferente se ele mesmo era originariamente angustiante ou se carregava algum outro afeto consigo. Bom, tem algo aqui, né, que Freud fala na dimensão do infamiliar, também que se relaciona à ideia que ele mesmo usa, né, esse termo em alemão, de eterno retorno do mesmo, que é um termo que também vem do Nietzsche, né, que se relaciona com essa ideia de um retorno do recalcado, ou seja, né, de uma repetição fora do lugar, de algo que não deveria retornar, retorna. Nesse processo, então, se mostra a natureza secreta do infamiliar, como o familiar que se converte em seu oposto. E aí eu faço alguns paralelos também com a Verneinen, com a negação, com uma afirmação de algo pelo avesso, mas cuja afirmação se mostra por meio de uma negação. E Freud complementa que o infamiliar nada tem de novo ou de estranho.
mas é algo íntimo à vida anímica desde muito tempo e que foi afastado pelo processo de recalcamento. E aí, vou finalizar aqui, você vê, é muito difícil, né, explicar. Tem um minuto Tem um minuto e pouco, pois é. Mas para a gente poder discutir, né, eu vou finalizar, ler um trechinho do texto, mas assim, explicando um pouco, né, justamente a partir desse termo, Unheimlich, né, e a relação dele com a angústia. O infamiliar e o niilismo possuem em comum o fato de lançarem o sujeito a uma sensação muito específica de perda de orientação. E essa ideia de perda de orientação que amarra os dois, ela é desenvolvida pelo Hernani nesse texto, inclusive, em que se é estrangeiro em sua própria morada. Então, é um termo que já marca um paradoxo. Como que você é estrangeiro em sua própria morada? Não é impossível. E a ideia que eu trabalho aqui um pouco no texto, né, é que esse é um sentimento, né, digamos assim, que é vivido em massa, né, na época da Segunda Guerra, né, esse sentimento de ser estrangeiro em sua própria casa, de não ter pátria, né, e Freud era um judeu sem pátria e um judeu sem Deus, né, no momento que ele escreve esse texto, assim, o quanto que o fato, né, de se ser estrangeiro em sua própria morada toca também numa questão que é a questão das crenças, né, e dessa dimensão de desertificação da existência que é própria do niilismo, né. A ideia que aproxima ambos os conceitos se encontra em uma anotação feita por Nietzsche em 1886. Nietzsche fala: o niilismo bate a porta, porque Nietzsche faz todo o diagnóstico do niilismo na Europa, né? Ele está lá no final do século XIX dizendo, o niilismo está batendo na nossa porta. De onde vem até nós esse mais, vou falar, não é chatice, vou usar em alemão para vocês entenderem, a gente fala, de onde vem até nós esse mais unheimlich de todos os hóspedes. Olha só, o paradoxo já está no Nietzsche, né? O niilismo é um hóspede inóspito, ele é um hóspede infamiliar, né? Então, em todo o texto, eu vou tentando, né, desenvolver a ideia dessas aproximações entre o niilismo nietzschiano e o infamiliar freudiano a partir desse termo, né? Então, vou trazendo também um pouco como que essa ideia de Unheimlich, né, é algo que já vem do romantismo alemão, de Schelling também, que com o qual Nietzsche dialoga, o Freud também, né? Então, é a ideia um pouco de fazer essa recuperação, né, desse conceito, nessa articulação da filosofia com a psicanálise, mas no intuito aí, né, de devolver essa questão para implicações clínicas mesmo, né, nos ajudando a pensar a angústia, né, inclusive como uma modalidade estética, que é essa a ideia, né, que o Freud vai defender, acho que de modo geral, nesse texto. Né? Tá bom, gente? Obrigada, viu, pela atenção. Obrigada, Isadora. Então, vamos para a nossa última mesa, a nossa última apresentação, que é do Caio Garrido, Caio Francisco Garrido Granello. O título é Inteligências Artificiais, um olhar para as subjetividades contemporâneas a partir do advento das novas tecnologias. O Caio Garrido é psicanalista e escritor, mestre em ciências pelo programa interdisciplinar em ciências da saúde da Unifesp, com o tema dos sonhos noturnos. Idealizador da Ubuntu Psicanálise, foi editor-geral de revistas de psicanálise e docente. Tem 7 livros publicados, entre livros de psicanálise, romances, crônicas e poemas. Caio, a palavra é sua. Obrigado. Prazer estar aqui com as colegas essa noite. Então, primeiramente, agradecer, né, o convite pela comissão de publicação da revista. Agradecer a Gisele também pelo incentivo, né, à escrita do artigo, né. Acho que foi muito a partir do meu contato com ela para poder, né, de repente, enviar um livro, que é esse livrinho aqui, que eu escrevi junto com o Fábio Zuccolotto, que é sobre novas tecnologias, né? E a ideia era mandar um livro para uma resenha, alguma coisa do tipo, né? E acabou virando um artigo para poder enviar à revista, e fiquei muito feliz de ter sido aceito aí para ser publicado. Infelizmente, eu não pude estar presencialmente, eu queria muito estar aí com vocês hoje, mas tivemos problemas aqui, eu tive, não podendo, então, me ausentar aqui de casa, né?
E essa é uma questão central, porque eu estou falando de tecnologia, a gente está falando aqui através da tecnologia, né? Então, eu vou também falar um pouquinho sobre esse viés, né, da tela, da máquina e de que forma a gente pode ser afetado por isso em qualquer tipo de relação, desde a relação analítica até qualquer outro tipo de relação, né? Eu vou só ler o resumo do meu artigo para depois a gente pular para algumas outras coisas aqui, tá? O resumo é o seguinte: as novas formas de interação e relação social, agora mediadas pela interface da tela e da máquina por trás dela, assim como os possíveis impactos da inteligência artificial, são objetos de reflexão desse artigo. As considerações aqui lançadas passam pela busca de saber o quanto nossas mentes, que são bombardeadas constantemente por informações e uma infinidade de estímulos, acabam por assimilar uma linguagem e modos de operar semelhantes aos algoritmos das redes virtuais, tornando-nos cada vez mais inteligências artificiais. Eu vou passar umas imagens bem rápidas aqui de algumas manchetes que eu vi esses dias sobre inteligência artificial, só para a gente ter um mote aí para a gente poder conversar, tá? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá. Então, a primeira é uma notícia aqui da Meta, né? Que isso aqui já aconteceu, né? Da Meta notificou usuários do Brasil sobre o uso de IA. Então, eles estão fazendo esse tipo de notificação. Vocês devem ter recebido por e-mail algum tipo de notificação referente à mudança aí na plataforma, né? Após uma medida que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados suspendeu a proibição que impedia a empresa de utilizar dados pessoais para treinar novos modelos de IA, e novos modelos de IA que são de IAs generacionais, que é como eles chamam. Então, é um avanço aí a partir dos chatbots, né, que a gente já conhece como ChatGPT. A segunda imagem é da IA do Google, né, que aqui na manchete diz que esconde perfil de Rose e Tabata e dá informações de rivais. Então, isso é uma coisa típica, né, do Google, do Facebook, de esconder certas coisas. Inclusive, também essa questão que eu falei há pouco de como a IA generativa, né, vai se armando, então manda-se um e-mail que as pessoas não vão ler as diretrizes que estão lá e vão confirmar ou não confirmar, porque, na verdade, você tem que dizer que é um direito seu de não ter o uso desses dados. Quem que vai se manifestar? Muito pouca gente vai se manifestar dizendo que é um direito seu e que não é preciso, não deve ser necessário o uso dos dados pessoais dela. Então, existe todo um lobby, né, do campo aí econômico, capitalista, para que essas coisas aconteçam, e a agência também acaba seguindo esses lobbies, né, e acaba sendo simplesmente uma falácia de que o Google, o Facebook vai se comprometer a não utilizar os dados de uma forma que seja nociva para as pessoas, né. A última imagem aqui é essa que fala, também é recente, de uma vontade própria, né, das inteligências artificiais, como se elas tivessem um tipo de agenciamento, um tipo de agência, né. Só essas imagens que eu gostaria de passar para vocês. Pronto. Eu vou voltar a falar disso, principalmente essa coisa da vontade, do desejo, né, como se houvesse um desejo por trás, né, desse agenciamento da própria IA por ela mesma, né? Mas eu vou voltar um pouquinho antes de chegar nisso, tá? Falando um pouquinho do que as bordas do meu artigo, né? Não dá para falar do artigo em si, não só o artigo como tema, ele tem várias vias de entrada e de saída. São tantas e de tantas vertentes e disciplinas do conhecimento humano que fica difícil da gente realmente tentar abarcar o que a gente quer dizer, o que a gente quer mostrar, né? Eu começaria falando sobre aquela questão inicial de como a gente, através do uso de telas, através da análise, todo mundo experimentou analisando-os, né, via online e via presencial, ou serem analisados via online e via presencial.
né? Tivemos a pandemia, conseguimos estabelecer algum tipo de diferença entre as duas coisas, e um dos tipos de diferença que eu consigo visualizar é da questão mais objetiva que as telas oferecem, né? Que é essa ferramenta que está oferecendo aqui agora para a gente, né? Então, tem um viés objetivo, tem um viés de algo que é mais de uma função, né? Só que algo de um afeto, de uma presença mais afetiva, ela se perde, né, no mundo. E é uma presença muito importante na vida, né? Então, é curioso que a gente se arma de muitas técnicas e de muitas teorias, né, para atender os nossos pacientes, mas, na verdade, o que acaba fazendo que uma análise seja bem sucedida é o afeto ali que reside entre aquelas duas pessoas que estão numa análise, né? O que acontece no vínculo entre essas duas pessoas. E é óbvio que um vínculo presencial ele vai somar muito mais do que um online, né? O perigo, né, desse uso das tecnologias de uma forma geral é esse uso como função. Então, a gente acaba vivendo isso como uma função, como se fosse um objeto também, né? E uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, né, em qualquer coisa que eu falo sobre esse tema ou escrevo sobre ele, é da questão de um preço alto que a gente paga pelos benefícios ou pelos supostos benefícios que a gente tem com o uso das tecnologias. Então, temos, sim, né, muitos benefícios, ou alguns benefícios, enfim. O fato de a gente estar aqui hoje também é uma mostra desses benefícios, mas o preço que se paga é muito alto, né? E o preço que a gente paga, a gente pode ver, por exemplo, por essas imagens que a gente viu, o uso na política, né? Como certas coisas acontecem. Ou, se a gente fala em inteligência artificial, o próprio termo inteligência, né? A gente tem que começar a pensar a partir daí também, né? O que é inteligência? Pronto. Inteligência parece que já é vista, já tem uma pressuposição que inteligência é uma coisa boa, né? Então, falamos em inteligência artificial, projetando que a inteligência em si é boa, e não necessariamente, né? A gente vê que os criminosos, os políticos, né, por exemplo, fazem, muitas vezes, têm uma ardilosa inteligência, né, e que colocam a uso para coisas que não são nada, na verdade, inteligentes, né? Não ajudam, não beneficiam, né? Então, acho que pensar essa coisa do que é inteligência, acho que é um primeiro passo para a gente poder pensar isso tudo. Porque a gente fica sempre pensando, né? Qual que é a diferença? Quando a gente vai avançando, no meu artigo eu vou trazendo uma série de situações onde a gente vou tentando colocar ali como que as máquinas se diferenciam dos humanos, né? Estamos criando inteligências artificiais muito semelhantes aos seres humanos. Tão semelhantes que elas começam a mentir, começam a delirar, alucinar, e, enfim, fazem uma série de coisas, né? Inclusive por conta própria. E aí a gente começa a pensar nessa questão do desejo, né? O que está por trás? Existe uma agência da própria IA sobre o mundo, né? Teve, por exemplo, uma empresa japonesa, uma empresa lá da Nova Zelândia, que descobriu que um planejador de refeições online de IA estava gerando receitas usando elementos estranhos ou não comestíveis, né? Inclusive, poderia produzir um gás cloro-mortal. Então, você vê esse tipo de coisa para onde isso nos leva, né? Mas a gente poderia objetar, mas, bom, tem alguém que viu isso, um supervisor que parou e não deixou isso ir adiante. Isso a gente tem hoje, mas até quando, em que dimensão a gente vai poder ter esse tipo de supervisão? A gente vê que a gente não consegue, por exemplo, supervisionar a nossa terra, nossa Amazônia. Então, as árvores estão sendo cortadas, estão sendo queimadas, né? E isso é um bom exemplo de como a gente não tem certas capacidades reais de lidar com certas coisas, né? Então, a gente diria que isso é uma inteligência, né? Mais 2 minutinhos para você. Tá bom. E a gente tem a tecnologia aí que não está sendo utilizada para isso, por exemplo. Poderia estar sendo utilizada e não está sendo bem utilizada. Então, a gente vê que a gente faz um mau uso dessas tecnologias todas, né? Não precisa ser nenhum mago, nenhum perceptivo, nenhum
tipo de, né, profeta para ver aonde isso vai nos levar, porque é o que já está acontecendo. Então, tem esse exemplo que eu trouxe, tem outros exemplos que estão nessas matérias que eu trouxe, nessas imagens, né? E não vai dar para falar muito. Tem a deepfake que em tempo real, né? A deepfake em tempo real poderia fazer com que eu pudesse me apresentar aqui hoje, sendo de repente uma outra pessoa, se apresentando no meu lugar, com o meu rosto, com minha voz. Essa tecnologia já existe, né? Só não está sendo ainda exatamente operada, né? Então, isso faria realizar muitos sonhos de muitas pessoas, né? Estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo. Enfim, os caminhos são muitos, evidentemente que não dá para falar muito todo o caminho que eu queria dirigir aqui para poder falar do artigo, mas a gente chegaria numa coisa a partir do que eu coloquei no título do artigo, de inteligências artificiais, né? No sentido que acabamos muitas vezes por ser inteligências artificiais, né, no sentido quase, pegando emprestado um termo do Winnicott, né, do falso self, mas não exatamente usando ele no sentido estrito do termo. Vamos fazer uma certa equivalência ou um uso poético, né, da fórmula, no sentido de fazer como se fosse, na verdade, não propriamente um falso self, mas como se fôssemos selfies falsos, né? Avatares de nós mesmos. Então, a gente pode se perguntar o que é fake, né? O que é deepfake? O que é fake news? É a fake news ou nós que somos fake? Né? Eu tenho tendido a pensar nesse sentido, né? De grande parte dos humanos, ou grande parte de nós dentro da gente, a gente agindo como fake, sendo fake, né? Então, uma coisa que eu também tenho pensado a partir disso, o que está acontecendo na nossa realidade, não só a partir da tecnologia, mas também como que está acontecendo na natureza, essas coisas que eu falei de queimadas, etc. Ou, por exemplo, um caso muito paradigmático disso, que é o caso do Silvio Almeida, né, do que aconteceu, está se levantando todas as hipocrisias do mundo. Né? As hipocrisias estão sendo levantadas em todos os lugares, estão pipocando por todos os lugares. Então, é como se tivéssemos um tempo, e o Lacan falava sobre isso, né, de a gente estar à altura da subjetividade da nossa época, né? Então, acho que nosso papel como analista, mais do que qualquer teoria hoje, a gente já estar atento à subjetividade da época, a outras epistemologias que não propriamente a freudiana, a psicanálise como um todo, né? E dentro dessa subjetividade, eu acho que esse lado fake se apresenta fortemente, né? Esse lado da hipocrisia nossa de cada dia. Então, acho que o conhecimento ele tem que servir para a gente hoje, para a gente olhar com toda a coragem possível para as nossas próprias hipocrisias. Então, é isso. Obrigada, Caio. Bom, e agora, com a conclusão das apresentações, eu vou passar a palavra para a Gisele Asvar, que vai comentar, fazer algumas provocações aí. Volto a dizer, né? Quem está participando online pode deixar perguntas, comentários no chat. Quem está aqui presencialmente também, se daí pensando em algumas coisas para comentar, depois vocês podem ou falar, ou se quiserem pegar o papel aqui, preferindo que a gente lê, tá? Bom, então a Gisele Asvar é psicanalista pelo Instituto Sede Sapiência, historiadora pela FEFELESH da USP. Membro efetiva do nosso departamento, formação em psicanálise, coordena o projeto Que Mais, um projeto de pesquisa e atendimento clínico à população LGBTQIA+, é coorganizadora dos livros Psicanálise, Sexualidade e Gênero, um debate de construção, Além do Vírus, Psicanálise e Resistência, e a Psicanálise na Encruzilhada, Desafios e Paradoxos perante o Racismo no Brasil. Autora do artigo Psicanálise, Sexualidade e Gênero, Atravessamentos Sociopolíticos na Constituição do Sujeito, e coautora do artigo Psicanálise e Estudos de Gênero, uma conversa. Gisele. Bom, boa noite, todo mundo aqui, e online também, né? Então, diferente dos outros anos, hoje eu não estou aqui para comentar cada um dos textos, né? Que mereceriam muito mais tempo, muito mais profundidade do que a gente tem possibilidade aqui, mas eu vou procurar levantar algumas questões que possam instigar um debate, né? Com
os autores e autoras, e também com o público, com quem está online, tá? Então, mais do que tudo, acho que o que eu quero hoje é convidá-los a partilhar, né, todas essas ideias aí que a gente ouviu aqui, né, hoje, com artigos tão ricos que a gente tem possibilidade de falar aqui, né? Bom, eu estou partindo também, uma coisa importante, da minha leitura pessoal, né? Então, é a partir dessa leitura, das minhas reflexões, é que eu vou fazer esses apontamentos, então é lógico que eles vão estar, não vão ser nem suficientes, nem vão contemplar todas as questões, tá? Bom, eu pensei em fazer assim, eu procurei fazer uma questão que eu acho que é pertinente a todos os artigos, e depois eu vou fazer uma questão, sei lá, tem mais que uma, talvez, para cada um dos autores, né? E aí, assim, eu escrevi aqui, não está exatamente na ordem que foi falado, mas acho que isso não vai interferir. Eu vou começar por essa questão que eu acho que é pertinente a todos, né? Bom, os 4 artigos trabalhados hoje, de alguma maneira, me fizeram pensar em uma questão que me é muito cara e que diz respeito à importância da interlocução da psicanálise com outros campos do saber. Bom, no texto da Isadora, isso, inclusive, é um pressuposto metodológico, né? Mas também no texto do Caio, da Ilma, e da Patrícia, Luciana, Thaís e Maria Luísa, né? Essa questão aparece e acho que ela se torna fundamental, né? No texto da Isadora, ela nos diz: o que me interessa é estabelecer novas tessituras associativas a partir das conexões que se pode extrair de 2 conceitos fundamentais, tanto no que diz respeito à metodologia de Freud, quanto no que diz respeito à filosofia de Nietzsche. Ao iluminar um, não lançamos sombra sobre o outro, ao contrário, o posicionamos sobre uma nova perspectiva, promovendo deslocamentos. No texto do Caio, até foi um pouco que você já comentou, mas só para a gente, né? No texto do Caio, a conversa com outros campos é primordial, para pensarmos os impactos da inteligência artificial. Citando o próprio autor, poderíamos tratar este como um grande momento de inflexão da história, já que seria o ponto em que nos damos conta que inventamos algo assombroso, o que leva engenheiros, neurocientistas, psicólogos, psicanalistas e filósofos a fazerem fila para entender o que se passa no interior da máquina. E eu, se o Caio me permitir, né, vou acrescentar, e como ela nos atravessa, se acoplando, muitas vezes, como parte do nosso corpo, inclusive, né, ciborgues que vamos nos tornando. Lembrando aqui Dana Haraway e Preciado. Bom, no texto da Ilma, é a experiência no campo das artes que promove uma possibilidade de revisitar o fazer clínico, a produção do documentário como um possível setting analítico, né, que permite essa elaboração do luto, e também o revisitar da teoria, a partir de um outro olhar que amplia e transforma a compreensão dos conceitos, no caso, o conceito de sublimação. Irma, citando Didi Huberman, que é historiador e filósofo, nos diz: e se a obra de arte, ou melhor, e se as obras de arte, inclusive as mais sublimes, mais fizessem exteriorizar paradoxos do que sínteses, coisas definitivamente impuras, mais do que elevações para a pureza? E ainda, a força da psicanálise não seria justamente descobrir conflitos em ação em toda parte? No texto sobre o assassinato de Angela Diniz, a psicanálise se coloca diante do real da violência, procurando entender o que torna um homem capaz de matar. No final do texto, ainda fica a necessidade das autoras de uma interlocução maior com outros campos do saber. Cito a passagem: considerando que o assassinato de Angela Diniz foi um entre tantos casos de feminicídio que seguem acontecendo no Brasil e no mundo, não pudemos deixar de nos perguntar sobre uma possível relação
entre as formas de manifestação da fantasia somática e a cultura. Bom, do meu lado, penso, usando as referências de Tami Ayush, que hibridar a psicanálise com outros saberes é indispensável para que possamos ter uma psicanálise aplicada com as questões do nosso tempo. Uma psicanálise que não se propõe a trabalhar no sentido de uma normativa, estabelecida muitas vezes num tempo e num espaço bem longe de nós. Aliás, sempre penso que os outros campos fazem muito mais e melhor uso da psicanálise do que nós, psicanalistas, fazemos deles. Bom, é preciso reconhecer que esse não é um terreno fácil e compreender também, falamos de campos epistemológicos diferentes, cada um com suas especificidades. A Isadora até comentou bastante disso, né? O que impõe certos limites para essa conversa. Mas eu acredito também que as aproximações alargam possibilidades, sobretudo a possibilidade de olhar as questões que nos interessam com os olhos do presente. Bom, eu acredito nessa psicanálise viva, política, decolonial, né? E gostaria muito depois de ouvir os autores e o público a respeito desse aspecto. Bom, eu acho que eu vou colocar as questões que eu fiz específicas para cada autor, para cada texto, né? E aí depois, no fim, a gente abre e aí vocês comentam tudo, enfim. Bom, então, vamos lá. Comecei com a Isadora e o seu hóspede nosso, né? Eu achei genial a forma pela qual você elabora essa aproximação do Unheimlich do niilismo, mostrando mais uma vez como Nietzsche antecipa Freud e como ambos partilham a genialidade do seu tempo. Sobre essa questão, eu gosto sempre de lembrar algo que eu ouvi do Vladimir Safatli, e que ele diz assim, que é uma coisa bem lacaniana também, mas que ele diz assim, as pessoas não pensam, o tempo pensa nas pessoas. Ou dizendo de outro modo, né, os processos históricos pensam nas pessoas. Pensando naquilo, né? A gente fica procurando quem falou primeiro, quem é? Gente, cada um, né? Enfim, são os processos que falam nas pessoas, né? E eu acho que a Isadora desenvolve isso claramente no seu artigo, né? Um artigo muito instigante. Eu fiquei pensando um monte de coisa. Inclusive, fiquei pensando numa possível articulação do niilismo com o conceito lacaniano de real. Nessa questão da percepção do vazio, a experiência de falta de sentido, de encontro com o impossível, com aquilo que não cessa de não se escrever. Bom, mas eu fiz uma outra pergunta para ela. Eu não sei se faz sentido, né? Entendo não muito de niilismo. Mas vamos pensar assim, será que a gente consegue entender o infamiliar freudiano como essa percepção de estranhamento do sujeito quando algo da sua própria história decalcada se revela e inquieta? Algo, por exemplo, mais intrapsíquico? E o niilismo como uma experiência de contato com o vazio que implicaria algo do laço social que se rompe ou fica sem sentido, né? Algo numa dimensão mais intrapsíquica? E se isso faz sentido, né? E também queria pensar com vocês, agora, o que dessa articulação desses dois conceitos, de Freud e Nietzsche, nos ajuda a ampliar a nossa escuta clínica. Como é que isso aparece ou pode nos ajudar na clínica? Bom, para o texto do Caio, muitas inquietações também. Uma das coisas que mais me inquietaram foi se é possível, né, pensar a inteligência artificial a partir da ideia de discurso. E se sim, que tipo de discurso seria esse? Se todo discurso traz em si uma dimensão do saber e uma dimensão da verdade, ele traz também sempre um impossível, uma brecha, uma ânsia, que ao mesmo tempo impede o seu fechamento e promove o laço social. Fiquei pensando se o discurso da inteligência artificial poderia ser pensado como um discurso que pretende obturar essa brecha, ou criar a ilusão de uma completude que impediria o laço social e também a criação de alguma coisa nova. Seria ele uma outra versão para o discurso capitalista? Pensei, por exemplo, no chat GPT, né? Se isso apareceria como um fechamento da dimensão do saber. E nas redes sociais, um fechamento da dimensão da verdade. A verdade sobre mim, a verdade sobre o outro.
né? Pensei nessa ideia da lacração ou do cancelamento, por exemplo, né? Eu não sei se eu viajei muito, Caio, você que me diga. Mas outro ponto que eu também queria te ouvir é que também numa entrevista do Vladimir Safat, eu sempre cito o Safat quando eu venho aqui no centro, eu preciso pensar o porquê disso, né? Esses comentários que sempre vem o Safat na minha cabeça. Bom, mas ele colocou uma ideia, ele fala de tudo isso dele, mas ele colocou uma ideia de que a inteligência artificial, para que ela pudesse ser pensada como alguma coisa humana, né, ela precisaria ter inconsciente e precisaria ser capaz de se autodestruir, porque o nosso pensamento faz isso, né? Então, no teu texto, no final, você traz essa ideia da autodestruição, né? Então, eu queria saber se você concorda também com essa parte. Bom, eu adorei o seu artigo, porque ele trouxe para mim um ponto que é fundamental e que eu já pensei muito, que é essa ideia da sublimação, né? Esse conceito de sublimação. E eu acho muito interessante que a gente possa ampliar esse conceito para sair dessa ideia de que sublimar é fazer algo elevado, né? Essa ideia de elevado no sentido de valorizado por uma certa normativa, como se o que é elevado fosse assim, algo universal, né? Ou fosse qualquer tipo de consenso, né? Bom, então, nesse sentido, tem uma passagem do seu texto que você cita, o de Huberman, e diz assim: muitos psicanalistas reduzem, por vezes, as nuances complexas em jogo em prol de essencializações possíveis. Assim, o risco de conformar a sublimação está justamente em privilegiar resultados em detrimento de processos. E aí eu queria te ouvir mais sobre isso. Queria até ilustrar um pouco isso que eu pensei, porque eu sempre penso muito, por exemplo, num ato terrorista, né? Num suicídio, por exemplo, num homem-bomba. Quanto disso tem sublimação? Né? Porque tem aí algo de elevado, né? Apesar das consequências. Então, assim, esse imposto que a gente às vezes se vê pensando no elevado, sempre a partir de uma normativa aqui nossa, ocidental, né, europeia. Chegamos à Praia dos Outros, que foi um texto muito difícil de ler para mim, tanto pelo tema do feminicídio, como também porque a psicanálise kleiniana não é o meu forte, né? Não é aquilo em que eu me aprofundei, não me é tão familiar, então eu já estou me desculpando antecipadamente por isso, né? Mas, assim, eu vou ficar naquele último parágrafo, né? Porque eu acho que essa é uma oportunidade da gente, aqui com o público e tal, a gente trazer e discutir um pouco como, ou de que forma, essa ideia da fantasia somatosensitiva poderia contribuir para a gente pensar esse fenômeno que é o feminicídio, né? Que é um fenômeno sociocultural, né? Como é que a gente podia pensar os possíveis atravessamentos da cultura patriarcal, misógina, na constituição dessas fantasias tão arcaicas, né? E eu queria lembrar, né, que em 2023, uma mulher foi morta a cada 6 horas e uma pessoa estuprada a cada 6 minutos. Então, não sei, acho que... Eu sei que esse não é... Vocês não desenvolveram esse tema, mas acho que talvez essa fosse uma oportunidade da gente falar sobre isso aqui, né? Esses são alguns pontos, não os mais relevantes, nem certamente suficientes, mas a partir da minha leitura é o que eu, assim, convido a gente agora a debater, tá bom? Obrigada, e foi uma delícia ler o texto de vocês, muito bom mesmo. Obrigada, Gisele. A gente tem comentários aqui no chat. O evento, a gente pode dar uns 20 minutinhos aí para a gente ter uma discussão, que são 8h20. A ideia era ir até mais ou menos 8h30. Mas os autores falam agora? Acho que eu vou só ler o que a gente chegou aqui no chat, e se alguém tiver algum comentário também, pode fazer nesse momento. A Luana Viscardi fala que é muito bacana essa valorização da interlocução com os outros campos, do saber que a Gisele fez. E comenta que no artigo da Ilma ela gostou da imagem do elástico que liga ao objeto perdido e que vai perdendo a elasticidade como figura que pode ajudar a pensar o luto.
né? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Então tá bom. Acho que os autores... Mas acho que vocês querem comentar ou eu passo para quem está online e alguém levantou a mão, é isso? Deixa eles comentarem primeiro. Então... Eu vi que você escreveu bastante. Tá bom, obrigada. Não, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, Gilda, pela leitura tão generosa do meu texto e de todos, né, pelas questões que você coloca. A gente já teve a oportunidade de trocar, né, sobre Nietzsche e Freud em outros momentos. Então, obrigada, viu, pelas questões. Acho que você colocou várias questões importantes, né, acho que, em primeiro lugar, né, essa questão sobre, bom, o método, né, que já está dita, acho que é algo que articula, né, as nossas 4 apresentações aqui no encontro de hoje. Agora, em relação ao niilismo, essa questão que você coloca, né, se o niilismo e Nietzsche, se haveria uma equivalência, né, entre o niilismo e familiar, se eu entendi bem, em que o niilismo seria entendido, né, essa questão da angústia e desse vazio, desse encontro com o vazio, a partir de uma perspectiva mais social e do Freud mais intrapsíquica, né? E esse é um ponto importante, assim, né, de fato, porque eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, já diria que não, nem de um nem de outro. Porque o Nietzsche, né, isso é uma questão, assim, que é bem importante, assim, porque, na verdade, ele vai definir o niilismo em 4 tipos. Isso é uma coisa que não deu para trabalhar no texto, né? Mas o niilismo ele tem as suas nuances. E a perspectiva histórica do niilismo é só uma delas. O Nietzsche ele vai falar do niilismo também como um estado psicológico. E ele usa esse termo. Ou seja, quando a questão do nada, do desespero diante da constatação, né, de que a existência, nos termos nietzschianos, não tem nenhum sentido em si mesma, e cada um vai ter que se haver com isso, quando isso se torna um problema da consciência. E o que o Nietzsche está dizendo com isso? Isso se torna um problema da consciência a partir do momento, né, em que a gente sai da nossa condição de animalidade, bicho-homem, e a gente entra no laço social, a gente se torna animais domesticados, né, o Nietzsche fala. Isso se dá com o surgimento de algo que se chama má consciência, né? Algo que está na genealogia da moral e que o Freud vai retomar no Mal-Estar na Cultura, né? No 7, se eu não me engano. E isso ele retoma, ele não cita o Nietzsche, porque ele era esperto e porque não tinha BNT nessa época, né? A gente não pode esquecer que isso é uma convenção nossa, né? Da nossa época, assim. Então, é uma ideia que ele retorna, ele retoma do Nietzsche, né? Essa ideia quando ele vai falar da formação do super-eu a partir desse medo da perda de amor dos pais, né? Bom, mas por quê? Então, Nietzsche ele também contempla o niilismo como um problema da consciência, né? Mas, bom, isso não quer dizer que é a mesma coisa, né? Porque aí está a questão. O Nietzsche ele não formula um aparelho psíquico, né? Com primeira, segunda, terceira instância, né? Assim como Freud, toda a sua conflitiva e a sua dinâmica, né? Depois com eu, super-eu, com isso. Então, é diferente porque não tem essa elaboração, né? Assim como Freud, mas eu acho que o que interessou pensar, né, é justamente como que isso retorna na tua última questão, né, que é a articulação com a clínica, né? Que é, em certa medida, quando eu vou começar a fazer meu percurso de formação em psicanálise, antes de vir para o SEDES, né, lá em 2016, eu já lia Nietzsche, né? Então, eu sou uma pessoa que vem da filosofia e vai para a psicanálise, embora também eu escute falar de psicanálise antes de escutar falar de filosofia por outros motivos, né? Mas formalmente é um pouco assim que a coisa acontece. E eu sempre senti que estudar Nietzsche e também outros filósofos me ajudava a entender melhor algumas coisas do Freud, assim. Então, era um pouco essa a minha ideia. Sem fazer esse achatamento bruto, porque eu acho muito importante a gente marcar as diferenças, né? Tem uma modalidade hoje, assim, está muito na moda, que é a filosofia clínica. Eu tenho pavor desse negócio. Eu tenho pavor, porque fica uma coisa, assim, né? E às vezes o pessoal até me pergunta, nossa, mas você aplica Nietzsche na clínica? Eu falo, gente, credo, né? Assim, Nietzsche entra no lugar, porque assim, o psicanalista,
Eu acho, né? Também falando minha opinião pessoal, a gente tem que ler filosofia, literatura, pensamento decolonial, assistir filme, escutar música, né? Ir para o parque, tomar cerveja, tudo isso, né? Enfim, assim, eu acho que é isso, a gente tem que se valer dos outros campos de saber, não só porque isso está no mundo, na vida, né? E também não só os campos de saber da tradição, né? Você trouxe aqui o pensamento decolonial, questões de gênero, Brasil, né? Mas também porque a psicanálise nasce dessa articulação com outros saberes, né? O Freud, ele vai retornar ao Goethe, aos gregos, né? Para falar do sonho como a outra cena, né? Então, a Shakespeare, né? Então, para mim, muito assim, humildemente, é esse lugar, sabe? Do diálogo, né? De Nietzsche com Freud, da filosofia com a psicanálise, né? Porque eu acho que ajuda a ampliar a escuta, a ampliar o entendimento, né? Dos conceitos formulados por Freud. Então, eventualmente, né, você ter essa leitura, né, de que também Freud fazia durante mais de 10 anos, né, na casa dele, grupo de estudos com a Lu Salomé, o Adler, o Hitchman, o Panner, onde eles liam Nietzsche, Arthur Schopenhauer, né, e a psicanálise, ela nasce aí nesse caldeirão, né, então eu acho que nesse sentido, né, e marcando as diferenças, porque ainda que o Nietzsche, né, seja um filósofo que vá trazer, né, pela primeira vez o inconsciente de modo muito parecido com Freud, não na ideia de sistemas, né, mas ele retira nessa ideia de que o eu é a unidade da consciência, né, que tinha na psicologia positivista do século XIX, mas, querendo ou não, a filosofia, isso eu concordo muito com Freud, né? Ela é uma visão sobre o mundo, né? Uma Weltanschauung, né? Que o Freud fala. Ela não constrói um método clínico que possa, de fato, operar transformações. Desculpa, eu começo a falar, eu me empolgo. Né? Pronto, mas foi uma aula, né? Então, meninas, vocês querem aproveitar, comentar alguma coisa do que a Gisele ou do que a Isadora falaram? Depois o Caio também está online. Posso falar? Então, obrigada, Gisele, pelos comentários, pela pergunta. Então, foi até um ponto que não deu tempo de eu falar muito, mas porque ficou, né, muito pouco tempo. Mas eu queria falar assim, primeiro que essa possibilidade que o Didi Huberman traz, o que acontece? O Didi Huberman, a tese de doutorado dele, que ele defendeu em 81, se não me engano, foi sobre as histéricas, as imagens das histéricas registradas na clínica, capturadas, enfim, na clínica do Charcot. Então, ele vai trazer uma dimensão, né, dessas imagens produzidas pelo Charcot, jogando assim, tipo, e se a gente olhasse para essas imagens para além da doença, da questão da histeria, e também como expressividades corporais, né? A dimensão da teatralidade que estava colocada ali. Então, ele lança um outro olhar para essas imagens dessas mulheres, né? Então, é muito interessante porque quando o Didi Huberman vai fazer essa, vamos dizer, crítica, né? Não sei se eu não digo crítica, acho que ele está tentando dialogar com o Freud e elastecer o que o Freud deixou sobre a sublimação, né? Mas, por exemplo, quando ele vai falar, ele faz uma comparação, eu falo disso no meu artigo, ele vai comparar o texto que o Freud escreve sobre o Leonardo da Vinci e o texto que o Freud escreve sobre os sintomas histéricos. E ele vai falar que tem muito mais expressividade no texto sobre os sintomas histéricos do que no Leonardo da Vinci, que o Freud fica preso a um texto mais biográfico, né, do Leonardo da Vinci, né? Então, e aí, essas questões, por exemplo, essa coisa da crítica do elevado como algo universal, totalmente de acordo, né? Porque essa questão da estética, do sublime, do século XVIII, com Burke, né? Que, na verdade, assim, trata-se assim, de questionar esses padrões, né? Porque o que é algo elevado? E o Freud mesmo diz, né, que tem um momento que ele diz que a sublimação não é para todo mundo, no sentido de que nem tudo pode ser sublimado, nem todos sublimam, mas a gente pode enxergar isso como uma coisa, por um lado, ok, mas por outro lado, excludente,
porque essa é parte também do pressuposto dessa iniciação estética de acordo com essa norma ocidental, europeia, etc., né? Então, isso é bem interessante. E, trazendo para o filme, né, para concluir, eu acho que, para mim, assim, que esse filme me tocou muito mesmo na época. Eu já vi show do Nick Cave, ele também me toca muito, assim, de várias maneiras, mas me chamou a atenção mesmo essa coisa do diretor trazer esses elementos na imagem mesmo, como eu comentei, né, dos desfoques, essa coisa do dar errado, que não é um dar errado, faz parte daquele processo, daquela combinação narrativa imagética. E como eu trabalho com as imagens, eu tento ver primeiro nas imagens, porque às vezes a gente fica muito preso à interpretação das imagens por um viés semiológico, de identificar demais as coisas, mas não ver ali o que está nas sutilezas ali da imagem, ou na postura, ou no enquadramento. Então, eu tento ir para esse caminho numa perspectiva contracolonial, para usar eu gosto mais de decolonial, que é um termo que o Nego Bispo usava, né? Então, nessa chave mais contracolonial. Acho que é isso. Bom, Gisele, fez uma pergunta difícil aqui, obrigada pelos comentários, Gisele, mas eu acho que ela faz uma pergunta que foi uma inquietação nossa, talvez a Maria Luísa até queira falar também, mas foi uma inquietação nossa durante esse trabalho. Vou responder algumas coisas que me ocorrem, né, e que eu vou pensando. Eu acho que quando a Maria Luísa fala desse Hitler interno, esse demoníaco que escapa, né, que está em todos nós, esse é um convite para a gente pensar como as fantasias destrutivas arcaicas está em todos nós, e como esse é um pensamento incômodo, assim, né? Acho que a gente tem um tanto dessa experiência até nos seminários, quando a gente estuda perversão, perversão é uma coisa, né, que está bem longe. Eu acho que o pensamento kleiniano nos convida a olhar, né, para partes de nós, para esse familiar, para esse estranho em cada um de nós, que também contém, né, muita violência, muita destrutividade. Agora, uma pergunta que a gente se fez, né, claro, que uma cultura misógina mata muitas mulheres, mata muito mais mulheres, mas a gente ficava se perguntando, será que isso significa que homens são mais violentos que mulheres? Ou será que isso, a gente não tem resposta para isso, será que isso significa que a maneira como esses impulsos destrutivos escoam, ele se articula com a cultura, ele se articula com o gênero de alguma forma, e essas trilhas de escoamento são diferentes em homens e mulheres? De que forma as mulheres dão conta dessa destrutividade dentro delas? Como que isso vai ganhando, vai aparecendo, né? A gente até fez essa pergunta, né, para a Maria Luísa, porque quando a gente pensa na fantasia somatossensitiva, ela fala muito das questões do adoecimento, e a gente falava, será que as mulheres adoecem mais, os homens são mais violentos? Como é que isso vai surgindo, né? E a gente não tem, de fato, essas respostas, né, mas eu acho que pensar nessa articulação, né, do intrapsíquico com a cultura é algo que às vezes nos falta, assim, fica meio separado, né? A gente pensa muito no intrapsíquico, a gente pensa muito na cultura, mas como que isso tudo conversa, né? Acho que é uma questão mesmo. E a gente coloca no fim do artigo como uma inquietação, né, de que isso precisa ser, né, mais articulado, mas de fato não temos resposta. Ele foi absolvido depois, ele depois teve uma reviravolta, ele ficou preso um tempão. Alguém quer falar? Não. Eu queria falar, primeiro, obrigada, Gi, eu acho que genial a sua pergunta das interlocuções da psicanálise, porque a psicanálise não dá conta de falar de tudo. Eu acho que fica muito claro a nossa própria castração, mas levantando algumas perguntas, né, eu acho que relendo o artigo hoje, uma coisa que para mim fez muito sentido, relembrando até aquele texto as cartas do Freud e do Einstein, né, do Porquê a Guerra, uma pergunta que fica para a gente é por que a violência? Por que se mata? Por que a Angela não pegou a arma e atirou no Doca, mas o Doca atirou na Angela? A arma estava ali para os dois.
E eu acho que uma das coisas mais fortes de continuar pensando, né, para a continuidade desse trabalho, é a violência ao não pensar. A violência é uma ação, e daí a gente vai pegar um pouco também do estado da clínica craniana, bioniana, é uma ação que não tem que pensar. Ninguém mata alguém porque pensou, ou num lugar muito psicótico, mas eu acho que a gente vai entendendo uma ação que não tem uma reflexão, e para mim isso vai começando a dar conta, talvez até de uma sociedade que promove o não pensar masculino, ou também patriarcal, de que eles têm mais liberdade para agir dessa forma, ou a cultura masculina, né? Não são só eles. Mas só para pensar também no futuro, o que a gente vai tentando dar conta que não é possível. Qual vai ser o papel da inteligência artificial nisso, né? Incorporar uma masculinidade, uma feminilidade. Caio, quer comentar? Vamos lá. Pensei várias coisas aqui. Vamos ver se vocês têm paciência para me ouvir. Eu vou começar pela questão da psicanálise decolonial. Eu pensei o seguinte, né? Eu acho que o colonialismo ele está presente em muitas das ações do que ocorre hoje, evidentemente. De alguma forma está presente aí na ação do Dock Street, né? Porque se a gente for remontar essa história, estava lendo esse livrinho aqui, livrão, né? Do Caliban e a Bruxa, da Sylvia Federici, que é impressionante, né? A gente fica chocado com a quantidade de informações que tem aqui da história. E, obviamente, que houve ao longo da história, desde lá e desde muito antes, um apagamento, um silenciamento das mulheres, né? E nesse viés, nesse movimento, os homens sempre foram aqueles perpetradores das ações coletivamente criminosas e violentas, sempre os homens, né? Outro dia eu estava vendo também um documentário sobre o George Soros, e um grande vilão aí da história mundial no campo econômico, né, virando jogos, detonando países de uma hora para outra com as mudanças ali de capital que ele faz, etc. Não vou entrar muito no mérito, não é muito do meu conhecimento, essa parte econômica, mas enfim, a manipulação que ele fazia, sempre fez, foi muito grande, né? E você olha ali, você vai olhando as imagens, né? A gente tende a olhar para as imagens, né, semioticamente, sempre os homens, né? Então, como que esse mundo corporativo, habitado por homens, sempre foi também muito mais violento que outras formas. Se a gente for olhar para os fatos do que acontece hoje, do que aconteceu na história, em termos estatísticos, a gente vai ver sim que os homens são mais violentos, de fato, né? A gente não sabe, talvez, originalmente dizer, né, o quanto, né, de violência que existe em cada um dos gêneros, mas se a gente for olhar para os fatos, os homens são, obviamente, mais violentos. Então, essa questão colonial também está presente na inteligência artificial, está presente no Google, nos algoritmos, né? O Google, o Facebook são agentes coloniais hoje, eles agem como Estado, né? Enfim. Então, acho que essa é a primeira partezinha, né, da questão. As perguntas mais objetivas aí da Gisele, lacração, né? Vou começar pela última, né, nesse fechamento do saber. Começando aqui até pelo resumo que eu apresentei do meu trabalho, existe todo um campo que começa, vamos dizer, do ser humano, que cria essas inteligências artificiais todas, as redes sociais, né? E aí elas vão se movimentando a partir dessa criação que é nossa, né? Depois disso, essas redes vão vão criando seus próprios modos de discurso, né? A inteligência artificial também tem sua própria lógica de discurso e que vai afetando a gente. Então tem essa via que vai circulando, né? Começa na gente, vai para as redes, vai para as inteligências, volta para a gente vai agindo nesse formato também, nessa lógica, por exemplo, de embate que está apresentado nas redes, a gente leva isso para o campo do concreto, para o físico, o presencial, né? Então, isso vai levando para uma lógica circular, viciosa, que vai se realimentando esse processo e a gente vai alimentando esse processo da inteligência artificial, por exemplo, com o fato, como uma dessas manchetes que eu trouxe no início, de elas terem sua própria agência, né, as inteligências. Então, elas também vão se
portando como um grupo coletivo ali dentro. A gente não sabe o que se passa dentro ali da máquina exatamente, especialistas já falaram sobre isso, a caixa preta que está nas inteligências artificiais. E agem de forma egoísta, ou seja, agem conforme a gente age, agem como a gente. Isso vai circulando, volta para a gente, quer dizer, qual que vai ser o resultado final? A gente vai agir como máquina, né? A gente vai se distinguir das máquinas nesse processo, né? O desejo até de alguns desses, né, do Elon Musk é que transportar a mente dele para uma máquina. Muitos deles falam disso, né? Então é uma lógica absolutamente psicótica, maluca, sem tamanho. Enfim, e dentro disso, né, até do que alguém falou, não lembro se foi a Gisele, quem mais que foi, que a gente acho que foi o Safatli, né, que você trouxe, que a gente ser pensado pelo tempo, né, de fato, então, em termos transgeracionais, de processos transgeracionais, vai levando a gente a certos mandatos, como o caso aí do Doc Street, né, um mandato a matar, quer dizer, desde onde isso vem? Remonta a toda uma história, né, e isso se transforma num discurso, e tem uma memória emocional que ficaria no corpo, né? E o que a gente poderia pensar a partir dessa memória emocional, do sentir, né, de certas cisões, né? Então, se a gente for olhar também para as tecnologias, o sentir mais, o sentir menos, né? Eu estava pensando hoje, né? Muito paradoxal, porque, por um lado, as redes nos colocam colocam a gente frente a frente com muitas coisas que a gente muitas vezes é incapaz de digerir. É muita informação, é muita violência, é muita realidade para a gente conseguir suportar, né? Então, por esse lado, a gente sentiria mais. Por outro lado, essas tecnologias todas fazem a gente sentir menos. É como se a gente também criasse barreiras para o sentir. Então, tem ao mesmo tempo, e a gente tem isso na gente, né? Barreiras para o sentir, barreiras para o pensar. O sentir está ligado ao pensar. Quando eu penso em máquinas, quando eu penso em inteligência artificial, eu penso nas diferenças, né, do ser humano, das possíveis diferenças, mas que levam muitas vezes eu ficar numa grande dúvida aqui, né? Até que ponto a gente pode se assemelhar realmente, ou as máquinas se assemelharem a gente. Mas uma das coisas que me faz pensar numa diferença possível são as questões das singularidades humanas, né? Cada ser é diferente do outro. Então, quando a gente pensa que... mas peraí, se eu faço uma pergunta para o ChatGPT, ele me responde uma coisa, como já aconteceu comigo, aí eu faço uma pergunta, mesma pergunta logo depois, ou uma semana depois, ele vai me dar uma resposta diferente. Os dados que ele vai pegar vão ser diferentes, a forma de pegar vai ser diferente. Ele próprio vai se desenvolvendo, né? Mas essa similaridade com o humano, ela para aí, ao meu ver, né? Porque a máquina não sente, né? E se a gente pegar aquela coisa, sinto logo existo, penso logo existo, né? E a gente pega aquela coisa do erro de Descartes, que até eu menciono no artigo, a gente pode chegar num outro termo que é do sinto, logo penso, logo existo, né? O sentir, acho que ele está na base de tudo, né? Então a gente parece que pulou, na verdade a gente pulou em muitas etapas, né, do desenvolvimento. Então a gente já está em telas, a gente está falando em inteligência artificial, quando a gente não deu conta ainda das perguntas fundamentais da vida, né? E a gente mal elaborou não, a gente não elaborou, né, nada quase, dos nossos traumas transgeracionais, né? E se a gente não elabora, o que a gente vai chegar? Na lacração, que a Gisele mencionou, né? Então tem sim uma lógica de discurso, né? Tem essa lógica, por exemplo, quando a gente fala que o inconsciente, o Lacan falou, né, do inconsciente ser estruturado como uma linguagem, né? Tá bom, mas em que lógica desse sistema de linguagem estaria presente nos sistemas de IA, né? Estar estruturado como uma linguagem não quer dizer que tais máquinas teriam um inconsciente, como diz o Safar. Então, eu concordaria com ele, né? E para o Lacan, o inconsciente é estruturado como em função do simbólico, né? Em relação a essa questão da completar, né, um saber também, e, enfim, eu fiquei pensando hoje também, pensando aqui a partir do artigo no que eu ia dizer, de como o Freud, né, ele falava o seguinte, né,
da consciência, né? Que a consciência é um órgão sensorial de apreensão das realidades psíquicas, né? Das qualidades psíquicas. E ele vai dizer mais à frente, né? E mediante as qualidades desse sistema, a consciência, que antes era apenas órgão de sentido para as percepções, torna-se órgão de sentido para uma parte dos nossos processos de pensamento. Então, parece que a gente está diminuindo, na verdade, com o uso dessas tecnologias todas, a nossa capacidade de consciência. Porque a gente quer que essas máquinas nos sirvam, mas, ao mesmo tempo, a gente está querendo, parece, que elas sejam nossas mestras, né? Então, por a gente não saber tudo, obviamente, a gente vai percebendo a nossa ignorância, quanto nosso saber é parcial, né? Parece que a gente vai delegando, e ao mesmo tempo não só delegando, que eu acho priori, acho que aí tem uma face psicótica, né? A gente vai projetando nessas máquinas um suposto saber. E é como se a gente fosse ficando... Não, eu vou terminar, é só isso mesmo, tá? É como se a gente fosse ficando pacientes desses analistas de supostos saberes que são as máquinas, que vão ser essas máquinas do futuro. É isso. Obrigada. Não, na verdade, a gente poderia virar a noite aqui falando desses temas, né? Infelizmente, a gente tem... Eu vou ler o comentário da Persicano e passar a palavra para a Pri, que está com a mãozinha levantada aí faz tempo. Então, a Persicano comentando, né, o artigo que ela fez parte, o comentário da Gisele, ela diz sim. A articulação teórica pela imagosomato-sensitiva como manifestação de violência pode se prestar à compreensão da violência praticada contra corpos humanos, desde práticas durante a longa escravidão, passando pela violência aos corpos no trabalho, chegando às práticas de homicídio e feminicídio, enquanto aspecto da nossa sociedade, sem necessariamente ser entendida sempre como uma violência planejada presente nos quadros narcísicos e perversos. E, bom, vamos concluir com a Pri. O que você tem para agregar aqui ao nosso debate, Pri? Bom, eu fiquei pensando 1 milhão de coisas, mas eu vou ter que eleger, né, algumas para dizer. Então, eu vou falar um pouco do trabalho na verdade, não, da fala do Caio, na verdade, porque eu não, confesso que eu não tive a oportunidade ainda de ler o teu trabalho completo. Mas eu fiquei pensando tantas coisas, porque, por exemplo, tem uma hora que você fala assim, que a análise, ela precisa de uma presença afetiva para acontecer, né? E aí o que eu fiquei pensando é o que será que se entende por presença, porque às vezes, mesmo na sala de análise, com 2 unidades funcionais biológicas presentes, a mente dos dois não está ali, né? E o encontro não acontece, né? E isso independe do fato de ser online ou presencial, por exemplo, né? Então, quer dizer, tem mais elementos na minha forma de ver conjugados, né? Para realmente se dar a qualidade de um encontro que a gente pode chamar adequadamente de analítico. Né? Acho que esse é um primeiro ponto que eu fiquei pensando, né? Tem uma hora que você fala sobre função, mas eu não sei, eu entendo função como a partir de uma outra perspectiva, então eu não sei exatamente o que você quis dizer com função, não me lembro com qual elemento que você tinha conjugado isso. Não sei também se vai dar tempo da gente fazer o bate-bola aqui. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção, esse nome inteligência artificial eu acho tão engraçado, porque foi a gente que criou, né? Então, assim, nós que alimentamos isso, o sistema, né? E chamar isso de inteligência, para mim, é um oxímoro, sabe? É engraçado chamar isso de inteligência, porque é uma base de dados, no fim das contas, que obedece a comandos que nós damos, né? E eu não sei se a minha perspectiva talvez seja mais otimista, ou não sei classificar. Não sei também onde vão os tentáculos aí da Dark Web e coisas do gênero, mas eu fiquei pensando assim,
Eu acho que a gente faz usos diversos das diversas tecnologias também, porque o que é uma tecnologia? Por exemplo, um óculos é uma tecnologia, né? Um controle remoto é uma tecnologia, um ar-condicionado é uma tecnologia. Quais usos que a gente faz e de quais tecnologias a ponto de poder chamar isso de, não sei, tá agindo contra o nosso próprio desenvolvimento, por exemplo, né? Da minha experiência, a análise que é dada por canais virtuais, né? Ela é muito interessante, assim, mas eu entendo que não é o mesmo que um encontro presencial, por exemplo. Mas eu não sei classificar se é pior ou melhor, né? Eu acho que depende muito da qualidade de experiência emocional que a dupla é capaz de sentir e expandir a partir do encontro, né? Para mim, isso extrapola o canal que isso se dê, né? Porque isso também pode se dar por telefone, né? Teve análises conduzidas na guerra que eram por cartas, por exemplo. A carta também é uma tecnologia, por exemplo. Então, eu fiquei pensando muito nessas questões, assim, e só para fechar, para não me estender muito, tem uma coisa que eu acho muito curiosa sobre psicanálise decolonial. Eu acho bizarro esse termo, gente, sinceramente, porque eu acho que a psicanálise ela já é punk por natureza, porque a mente de quem está ali, ela já funciona numa outra lógica. Então, quando, por exemplo, se eu me atento, eu entendo que isso é usado, na verdade, de um discurso manifesto, por exemplo, da parte colonial. Por exemplo, um inconsciente tem cor, isso é um atravessamento da cultura. Até que ponto que a gente consegue romper com o caldo cultural, por exemplo, e até que ponto que a minha escuta não precisa necessariamente estar desvinculada disso, para além da cultura, porque eu não estou trabalhando com isso, eu estou trabalhando com um discurso latente, não com o discurso manifesto, né? Então, por mais que a pessoa, por exemplo, que se apresenta ali, se diga, ou, sei lá, se refira a si própria como mulher ou como homem, eu não posso escutar isso dessa maneira, porque isso é, no máximo, é discurso manifesto. Então, eu acho curiosos esses termos, assim, que eu acho que está na moda, inclusive, psicanálise decolonial, ou teve um outro termo que alguém falou, mas eu acho que ela já a escuta, eu acho que ela já é punk, assim, mais do que o suficiente, eu não sei operacionalizar isso, em termos para trabalhar isso na clínica, sabe? Então, é um pouco por aí que eu fico. Priscila, você lançou bases aqui para a gente ter um novo evento, né? Na verdade, de mais umas 3 horas de discussão. Caio, assim, a gente pode no máximo até as 9, então se quiser fazer alguma colocação, já que ela dialogou muito diretamente com o seu artigo. Sim, sim. Primeiro falar do funcionário. Obrigado pelas perguntas, Priscila. Falar da questão funcional que eu coloquei lá no começo e, evidentemente, eu só passei, né? Eu acho que tem a ver com o lado mais burocrático da coisa, o lado que a gente vai se tornando função nesse sentido da burocracia, como se fôssemos agentes que está pegando um papel, fazendo isso, pegando outro, né? Vamos dizer assim, se a gente pegar lá os textos dos livros do Kafka, né, aqueles, ou pegar, por exemplo, a Hannah Arendt, né, o agente lá da solução final, o Eichmann, né, então essa banalidade, né, no sentido que a gente vai se tornando uma função apenas, e a gente não está, como se não estivesse presente de fato, né, nossa cabeça não estivesse ali, nosso sentir não estivesse ali, né. Outro dia, por exemplo, uma paciente estava falando que ela não conseguia, estava com dificuldade de pensar, então ela estava pensando em parar análise pela dificuldade de pensar, ela não estava tendo tempo de pensar, e eu fiquei pensando nisso, pensei, bom, a análise não precisa necessariamente desse pensar, desse raciocínio, até se a gente diferenciar do bio, né, do pensar com o bio, a análise precisa de sentir, né, você está sentindo as coisas, né, aí vem o afeto, então, quer dizer, eu acho que, sim, o online ele funciona, eu tenho pacientes online, pacientes presenciais, ou hora online, hora presenciais, e tem análises que funcionam com determinados pacientes muito melhor online do que presencial, isso é curioso,
né? Agora, tem horas que é muito incrível, bonito, enfim, determinado paciente está ali no online, ele vem para uma sessão presencial e alguma coisa muda muito fortemente mais do que online, né? Ou eu como analisando, né? Por exemplo, tinha um analista que ia presencialmente, aí na pandemia online, aí depois eu estava em outra cidade, eu ia na análise dele presencial às vezes, e quando eu ia presencialmente eu sentia coisa no corpo, então acho que essa coisa do corpo também ela é fundamental, acaba sendo, né? A gente fala em psicanálise, a gente fala em corpo. E eu sentia coisa no corpo, muito mais fortemente do que se eu estivesse sendo analisado de forma online. Então, acho que o online, na verdade, como tudo na vida, como a própria tecnologia, em outras questões, tem uma limitação, e está tudo bem. A psicanálise também tem uma limitação, né? Essa questão do decolonial, eu acho que a gente pode ver isso em função, por exemplo, do capitalismo, né? De que forma que os nossos pacientes, que a gente também, a gente sofre isso, a partir das condições que o capital impõe na vida do sujeito, né? A gente vê isso em sonhos, né? Se a gente pegar as diferenças, né, que nem os indígenas falam dos sonhos dos indígenas, dos sonhos dos brancos. Os brancos, segundo eles, por exemplo, como pessoas como Ailton Krenak e outros, vão dizer que os brancos sonham com eles mesmos. E os indígenas sonham para o outro, né? A gente sonha com mercadorias, né? Então, esses sonhos, só para finalizar essa coisa do sonho, né? Tem muitos sonhos que a gente pode ver na clínica que essa coisa da mercadoria, que essa coisa da indústria cultural, ela está presente no sonho. Né? Então, por aí dá para captar um pouco essa lógica decolonial, que é um eu vou aproveitar e ler os comentários, então, desse ponto, né? Porque acho que é Mário, né? Que comentou que mesmo o discurso latente está muito carregado do que a cultura produz. A Pri argumenta que sim, mas é preciso ir além. E a Luana Viscardi escreveu: acho que pensar uma psicanálise decolonial não é apenas uma questão de moda. Ela evoca a questão importantíssima que circulou aqui no evento sobre a imbricação entre aspectos sociais e as questões de subjetivação. Né? Acho que a gente pode também pensar no que é a tradição brasileira de formação e de prática, né? Como é que a gente, como analista, está atravessado por essas questões também. Né? Mas isso, então, vou pensar no evento. Vale a pena a gente, né, fazer um debate aí interessante. Gente, obrigada para quem veio até aqui. Obrigada para vocês. Foi um debate riquíssimo. Acho que todo mundo vai sair daqui enriquecido e com muita coisa para pensar. É isso. Boa noite para todo Você consegue sair? Você tem que sair. Não, sai daí. Calma.